O nosso Opinião Livre de hoje abre espaço para a Semana Jurídica 2012. Em comemoração ao aniversário dos 185 anos dos cursos de Direito no Brasil, a Universidade Paulista, Campus Paraíso, promoveu a 23ª Semana Jurídica da Unip. É a universidade aproximando os bancos universitários do mercado de trabalho. O evento contou com personalidades do direito que trataram de temas de relevância para os alunos da Unip, como o Estado do Direito, os princípios gerais da administração pública, até os princípios constitucionais do direito penal. Expoentes da área jurídica foram recebidos pelo reitor da Unip, professor João Carlos de Gênio, que abriu os trabalhos da Semana Jurídica de 2012. Temos hoje a honra e o prazer de receber o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, que já distinguiu a Unip com sua presença em diversas outras ocasiões. Ministro e professor José Eduardo Cardoso, seja mais uma vez bem-vindo à Unip. Muito obrigado. O excelentíssimo ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, e o procurador da Justiça e deputado estadual, Fernando Capês, deram um verdadeiro show fora da sala de aula. E aí então nasce, com Montesquieu, a ideia da tripartição das funções estatais, chamada vulgarmente de tripartição dos poderes. A Constituição de 88 mudou o nosso país. Para uma plateia de mais de 1.000 alunos, com o evento transmitido pela web, a todos os campos, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, discutiu o Estado de Direito e os princípios gerais da administração pública. De início, quero saudar o magnífico reitor da Unip, professor doutor João Carlos de Gênio, da pessoa de quem saúdo todos os membros do corpo docente que aqui integram a mesa e que estão também aqui nos assistindo nesse momento. Saudar suas excelências, ministro Massamis Ueda, desembargador Marco Antônio, meu querido colega de turma da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, há muitos anos atrás, e agradecer a presença de todos vocês aqui. Fui brindado com a possibilidade de falar sobre o Estado de Direito e os princípios gerais da administração pública. E me recordo que quando eu estava na faculdade, ministro Massamis Ueda, a primeira vez que fui ler sobre o que vinha a ser Estado de Direito, numa monografia, o capítulo 1 desta monografia falava aspectos históricos. E imediatamente eu me recordo que o meu comportamento foi pular o capítulo 1. Como habitualmente nós fazemos, infelizmente, sempre que vamos estudar temas jurídicos. É como se a história não importasse. É como que o que importa seria apenas a norma, a regra posta, o direito posto. E toda vez que nós pulamos um capítulo da história que explica instituições, nós cometemos, professor de Gênio, um grave erro. Porque dificilmente nós conseguimos captar na sua inteireza, na sua complexidade, na sua completude, uma instituição, se nós não entendermos a razão de ser do seu nascimento na história. Houve um filósofo que dizia que a história é a única ciência que a tudo pode explicar. E não é diferente na ciência do direito. Por isso, sem pular o capítulo 1º, eu gostaria de falar do Estado de Direito, fazendo a sua localização histórica previamente, para depois adentrar na forma pela qual esse Estado de Direito foi fotografado na Constituição Federal de 1988. Em geral, é muito comum se dizer que o Estado de Direito é aquele Estado em que os que governam e os que nele atuam devem seguir necessariamente os ditames do direito que esse próprio Estado produz. Ou seja, o Estado de Direito é o Estado que produz o direito e atua em conformidade a esse direito. Quando ele nasceu, dizem os capítulos primeiros dos livros que tratam desse tema, que ele se consolidou historicamente no final do século XVIII. A sua materialização se deu no momento em que os Estados Unidos da América promulgava a sua Constituição e com o advento da Revolução Francesa de 1789. Por quê?
Que razões históricas determinaram que naquele momento nascesse esse novo modelo de Estado? Que razões históricas determinaram que esse modelo de Estado prosseguisse décadas e séculos afora até se materializar na Constituição nossa de 1988? Vejam, até antes desse período histórico, por mais diferentes que fossem os modelos de Estado que nós vivenciamos na Antiguidade e depois mais tarde na Idade Média, esses Estados tinham uma característica. Eram Estados em que o poder ele era legitimado a partir da crença de que quem exerce o poder o faz em nome de Deus, deuses ou seres transcendentes. Assim foi no Antigo Egito, assim foi na Antiga Roma, assim era nas monarquias medievais europeias. Ou seja, a origem, a fonte do poder era sempre baseada em seres transcendentes, em seres divinos. Não é à toa, por exemplo, que nas monarquias europeias, o Papa, o sumo pontífice, o chefe da igreja, é quem coroava os reis, com uma forma de dizer, o seu poder vem de Deus. Esta ideia do poder transcendente de Deus sempre deu aos governantes a dimensão de que o seu poder era absoluto, incontrastado. Ou seja, quem governava sob o manto de divindades ou de uma divindade, embora sendo ser humano, o fazia na perspectiva do absoluto, na perspectiva do poder ilimitado. E é nessa perspectiva que nós vamos ver frases interessantíssimas, como no direito inglês, "The king no wrong", o rei não erra. Ou, lembremos do rei Sol, na França, "L'État c'est moi", o Estado sou eu. Não há limites para este poder. Não é à toa assim que muitos, para simplificar, chamavam esse Estado, este modelo de Estado que antecedia o Estado de Direito, de Estado de polícia. O Estado onde aqueles que governam tinham um poder incontrastado. Esses soberanos tudo podiam até dividir competências internas entre seus agentes, mas o faziam com absoluta liberdade. A ordem jurídica, portanto, de qualquer sociedade baseada em contratos, na sua forma de relação econômica, exige previsibilidade. E previsibilidade exige limite ao poder. Não é possível que nenhuma ordem jurídica que seja baseada num poder absoluto que possa fornecer previsibilidade. Ou seja, para que exista previsibilidade, é necessário que aquele que detém o poder tenha limites. E não é à toa que a partir do século XI e XII, quando começam as cruzadas, quando começa a mudar o regime feudal, quando começa a sociedade europeia a ter alterações econômicas profundas, que desde então a questão da limitação ao poder surge como um problema. Não é à toa que na Inglaterra surge o parlamento, alguns séculos depois. E o parlamento surge na Inglaterra como elemento de limitação ao poder real. Não é à toa que pensadores começam, já no século XV e XVI, a pensar em como se limitar o poder. Um pensador francês marcou profundamente o que viria depois dele. E foi, sem sombra de dúvida, um dos grandes artífices do modelo do chamado Estado de Direito. Ele não foi conhecido pelo seu nome real, Charles-Louis de Secondat, mas ele foi conhecido pelo seu título nobiliárquico, Barão de Montesquieu, ou simplesmente Montesquieu, como nós o chamamos. Montesquieu produziu uma obra clássica, que seguramente quem não pulou o capítulo 1 dos manuais que leu em Direito Constitucional, vai lembrar que essa obra chama O Espírito das Leis. No Espírito das Leis, Montesquieu fazia uma análise interessante. Dizia ele que estava estudando o sistema inglês, onde já existia o parlamento, onde o parlamento tinha a Câmara dos Nobres e a Câmara dos Comuns. House of Lords, House of Commons, ou seja, as duas casas parlamentares que dividiam o poder com o soberano, que limitavam o poder do soberano. E Montesquieu então dizia que estava estudando esse modelo, que achava o ideal. Só que nisso, há quem diga até, e as más línguas
existem também no mundo intelectual, que Montesquieu tenha feito um certo estelionato, porque ele não estava estudando coisa nenhuma o sistema inglês, ele estava esboçando uma nova feição daquilo que ele achava que era correto. E o que ele achava que era correto? Ele achava que era necessário limitar o poder. Embora monarquista, Montesquieu achava que o poder tinha que ser limitado. Tem inclusive uma frase lapidar, em que ele disse no Espírito das Leis: todo homem que tem o poder tende a dele abusar. E dizia, até a virtude precisa de limites. Isso talvez seja uma verdade inexorável. Esta situação, obviamente, foi captada por Montesquieu, e Montesquieu captou divinamente isso. E disse, é necessário limitar o poder. Mas como se limita o poder? De que forma vamos limitar o poder? De que maneira vamos fazer essa limitação? E ele responde, só há uma possibilidade de limitar o poder. Qual é? É o próprio poder. Só o poder limita o poder. E daí extrai uma conclusão. Qual é? É a conclusão de que nunca no Estado nós poderíamos dar o poder para uma única pessoa. Todo o poder do Estado não pode ficar na mão de uma única pessoa, nem nas mãos de um grupo só de pessoas. Porque se nós dermos o poder do Estado para uma única pessoa, ou para um grupo de pessoas, essas pessoas tenderão a abusar do poder. Então, dizia ele, vamos pegar as funções do Estado, e não vamos acometê-las a apenas uma única pessoa, vamos dividi-las, fracioná-las. Quais são as funções do Estado? Dizia ele, produzir leis, primeiro. Segunda, julgar os transgressores da lei. Terceiro, fazer ou executar aquilo que a própria lei cumpre. Essas três funções não podem ficar concentradas nas mãos de uma única pessoa. E aí então nasce, com Montesquieu, a ideia da tripartição das funções estatais, chamada vulgarmente de tripartição dos poderes. Grupos orgânicos distintos, cada um exercendo a função para a qual foi concebido. Um grupo orgânico produzindo as leis. Hoje nós chamamos de poder legislativo. Um grupo orgânico julgando os transgressores da lei. Hoje nós chamamos poder judiciário. E um grupo orgânico executando as leis. Nós chamamos de poder executivo. Esses três grupos orgânicos deveriam exercer cada um a sua função. Cada um exercendo a sua função, harmonicamente. De maneira a que ninguém detivesse o poder do Estado e o Estado pudesse, dentro de limites, exercer o seu poder. São os pilares intelectuais desse chamado Estado de Direito. Antes de encerrar, o ministro da Justiça fez questão de deixar um recado aos alunos da Unip. Eu acho que a grande lição para quem estudou direito, para quem vive o direito, é perceber a exata dimensão de que esse modelo de Estado que nós vivemos, o Estado de Direito, chegou no Brasil para ficar. Nós passamos muito tempo de arbítrio, muito tempo de ditadura, de regime autoritário. E em 1988 nós tivemos uma Constituição que deu, a meu ver, as linhas definitivas para um Estado democrático de direito para o nosso país. Conviver na democracia não é simples, mas é muito melhor viver sob ela do que sob o jugo de regimes autoritários. No Teatro da Unip, lotado, os alunos do curso de Direito falaram do grande aprendizado e satisfação com o evento da Semana Jurídica, que já se tornou uma grande tradição do curso. Olha, eu nunca tive contato com direito antes, eu tenho 36 anos, sou arquiteta. Então, comecei a fazer direito para abrir os horizontes, até para usar no trabalho. Então, essas palestras estão me ajudando muito a ter uma visão mais real do que é o direito, né? Ter um pouco mais de contato com o mundo do direito mesmo. Tanto do júri, como o ministro mesmo falando, né? Então, a gente tem um pouco mais de realidade na nossa vida. É um mundo novo, né? E isso só incentiva, só traz incentivo para a gente. Eu estou levando para casa uma bagagem, sabe, sem preço. O que a Unip está proporcionando aqui para a gente com essas palestras, com todas os palestrantes que estão vindo durante essa semana, é uma formação que a gente está tendo, assim, única, né? Tanto com o Durso, com o Chalita que vieram aqui, com o ministro da Justiça. Foi algo excepcional. Nossa, está sendo muito importante, que na verdade eu trabalhava já na advocacia e peguei um amor, uma paixão assim. Nossa, está sendo muito importante, porque como eles já são formados, têm uma carreira muito longa,
tá ensinando muita coisa, assim, pra gente mesmo, assim, não só na parte de direito, mas, assim, como que a gente pode sair daqui, como que a gente pode conseguir um emprego. Tá sendo maravilhoso. As palestras são muito interessantes e motivantes pra gente. Ver a pessoa atuando ali, mostrando o trabalho dela, é como se fosse um norte pra gente, né? A gente acaba querendo seguir aquilo e até se encontrando. Muitas vezes a pessoa tá com dúvidas do que vai querer seguir e acaba vendo naquela pessoa um espelho, né, pra vida. Ajuda muito na perspectiva de futuro. O que eu vou ser? Eu vou entrar na área penal, eu vou entrar na área civil. Então, excelentes profissionais que eles trazem aqui já nos ajudam no caminho que a gente vai querer seguir. É algo fascinante, porque a Unip acaba por proporcionar a nós uma participação com o mundo jurídico lá fora. No meu caso, seria a sede pelo conhecimento. Eu acho que o caso da plateia aqui também, a oportunidade única de estar com uma personalidade desta. Outro brilhante palestrante da 23ª Semana Jurídica da Unip foi o Procurador de Justiça e deputado estadual Fernando Capês, que abriu sua palestra destacando a qualidade de ensino da Unip, comandada pelo reitor, professor João Carlos de Gênio. O diploma da Unip é um diploma muito respeitado no mercado, pelos investimentos que fez o professor de Gênio e por tudo que vocês proporcionam. Nós queremos começar a consertar o problema da educação no Brasil pelo teto e não pela base. O professor de Gênio começou nos idos dos anos 70 com o curso objetivo. O curso objetivo já teria desaparecido se fosse uma aventura qualquer, se fosse um mero negócio e não um projeto sério de ensino. O curso objetivo continuou sendo um dos mais conceituados, transformou-se no colégio objetivo. E depois de consolidado o colégio, de consolidado o curso de preparação, veio a Universidade Paulista, a Unip. Nada que é feito sem estrutura para em pé. Se o professor de Gênio quisesse, ele não precisaria mais estar com a universidade, porque o que dá dinheiro é investimento em gado, não é em educação. E ele continua porque realmente tem comprometimento, e eu estou comprometido com este projeto sério da nossa querida Unip. Parabéns ao professor de Gênio, parabéns às instituições Objetivo e aos professores e diretores que aqui se encontram. O deputado Capês, que também é um dos maiores doutrinadores do direito penal, se dirigiu aos alunos da Unip, a quem chamou de operadores do direito, realçando esta ciência social tão importante nos dias de hoje. A mudança fundamental do direito penal está respaldada pelo surgimento da nova Constituição Federal, a Constituição Federal de 5 de outubro de 1988. Foi um marco divisório. Você pode dividir o estudo jurídico do país antes da Constituição de 88 e após a Constituição. Pouca coisa do que se aprendeu antes é aproveitada hoje. Tal foi a revolução principiológica dentro do direito. E você somente conseguirá ser um operador do direito, estar em sintonia com a aplicação do direito em nosso país, se você estiver sintonizado com os novos vetores constitucionais derivados da Carta Magna de 88. E por que isso? Porque a Constituição de 88 mudou o nosso país. O direito não é uma ciência hermética que se aprende em bibliotecas fechadas. O direito é uma ciência social que tem a pauta, o referencial sociológico na sua pauta hermenêutica do dia a dia. O direito não é algo que está num livro, o direito está na vida, o direito está agora, com você sentado, com você saindo da faculdade, indo para a sua casa. O direito é uma ciência que tem os pés fincados na realidade social. E por esta razão, o direito sofre influência direta do perfil político, do perfil social, do perfil constitucional de uma determinada sociedade. Como é que era o direito nos primórdios da civilização? Era o direito místico, supersticioso.
era o direito penal aplicado pelo pajé da tribo. No direito romano, era um direito extremamente prático, muito mais preocupado com o resultado do que com a avaliação do caráter injusto de um determinado comportamento. O direito dos bárbaros, que é o direito germânico, medieval, o direito das ordalhas, era um direito que se baseava em provas absolutamente irracionais. O sujeito era obrigado a caminhar descalço sobre brasa ardente. Se o pé queimasse, ele era culpado. Isto é uma prova irracional. Veio então o século XX. O século XX que começou em 1914, com a Primeira Guerra Mundial, e termina em 1989 com a queda do Muro de Berlim, classificação de Eric Hobsbawm. Ora, durante esse período, o século XX foi conhecido como o século das grandes tragédias. Agora nós não temos mais um Estado formal de direito, que assegura igualdade nos termos da lei. Nós temos agora, durante a Segunda Guerra Mundial, do regime do nacional-socialismo, o nazismo, que imperou na Alemanha durante a Segunda Guerra, um Estado que reconhece que as pessoas são diferentes e não iguais. Um regime agora totalitário, sem lastro ético, sem lastro moral, que parte da premissa de que as pessoas são diferentes geneticamente, são diferentes pela cor da sua pele, pela sua raça, pela sua posição ideológica. Ora, se o direito no Estado formal de direito é um direito formal, positivista, como é que é o direito no regime totalitário? Um direito despótico, totalitário, amoral. Por isso que, na época do nacionalsocialismo, vigorava não o direito penal do fato, mas o direito penal do autor. A pessoa era punida não pelo que fazia, pelo que praticava, mas pelo que ela era, pela cor da sua pele, pelo que ela pensava. Era o direito penal do autor. Vem a Constituição Federal de 88 e muda o perfil político constitucional do Estado brasileiro. E se mudou o nosso perfil político e constitucional, mudou o direito. O artigo 1º consagrou a República Federativa do Brasil como um Estado democrático de direito. Já não é mais um Estado formal de direito. Já não é mais um Estado totalitário. É um Estado democrático de direito. O que significa Estado democrático de direito? Significa um Estado que busca a igualdade na forma, todos são iguais perante a lei. Só tem uma lei para todos. E no conteúdo, o Estado tem que atuar. É uma determinação normativa. Ele tem que atuar para diminuir as desigualdades sociais. É uma meta dele. A igualdade tem que ser perseguida na forma e no conteúdo. Se a igualdade tem que ser perseguida na forma e no conteúdo, o Estado tem que intervir. Por isso que o artigo 3º coloca como um dos seus objetivos fundamentais a erradicação da miséria, o combate à desigualdade. Por isso que o artigo 5º, inciso 42, coloca o racismo como um crime imprescritível. E por isso que o artigo 37, parágrafo 4º, dessa mesma Constituição, coloca o combate à improbidade como um dogma constitucional. Porque só se pode diminuir as desigualdades sociais evitando que o dinheiro público vá pelo ralo do desperdício e da corrupção. E no final, Fernando Capês deixou uma importante lição aos nossos alunos, que chamou de dica objetiva. Se eu pudesse me dirigir aos estudantes que estão hoje nos bancos acadêmicos, eu diria: aproveitem este momento. Aproveitem, porque nunca mais vocês terão a oportunidade de fazer um estudo simultâneo e sistematizado de todas as matérias, porque o tempo passa muito depressa e o sucesso profissional, a sua respeitabilidade profissional, a sua evolução também econômica, social, depende do seu esforço, depende da diferença que você pode começar a fazer agora nos bancos acadêmicos. E se me permitir, numa universidade como a Unip, e falo isso de maneira muito tranquila, com muita objetividade, é uma universidade que dá condições, ela dá estrutura, tem boas salas de aula, tem bons auditórios,
muito bem relacionada, traz professores, palestrantes, professores bem preparados. Então, ele tem todas as condições de, tão bem ou melhor do que alunos de outras faculdades, entrar no mercado de trabalho de maneira diferenciada. Estou te falando isso com uma dica objetiva. No final do evento, os alunos da Unip destacaram a qualidade de ensino oferecida pela universidade. A Unip é, de fato, uma faculdade que se pode confiar, uma faculdade que encaminha para o mercado de trabalho. Fiz 2 anos de estágio e recentemente fui efetivada. E a Unip me ajudou nesse quesito, porque eu posso falar com orgulho, eu sou Unip. Nome de universidade pesa bastante. Hoje em dia, eu mesma tive experiência, passei por entrevistas com multinacionais. Hoje eu estou abrindo a minha imobiliária. Foi uma experiência que eu tive no EAJ, daqui da Unip, no Escritório de Assistência Jurídica. Eu já passei por entrevistas em escritórios fantásticos assim, aqui em São Paulo. O maior escritório de São Paulo de advocacia, eu tive a oportunidade de trabalhar com eles como estagiária. E, como eu disse, multinacionais, eu anexei junto ao meu currículo certificados de 2 semanas jurídicas que eu participei, que tinham nomes de grandes mestres do direito. E isso me pesou porque junto comigo concorreram pessoas de outras universidades e eu fui qualificada para o cargo. Estou muito feliz com isso. Incrível saber que a Unip foi reconhecida e que você está dentro desse reconhecimento. Eu trabalho na Associação Paulista de Magistrados. O presidente da empresa onde eu trabalho é professor da Unip, um desembargador reconhecidíssimo, ele dá aula aqui. Os professores da Unip são muito conceituados, são professores profissionais, professores dedicados. Mostram para a gente como é importante aprender, o quanto é importante estudar, o quanto é importante nos dedicar para isso, para tentarmos sermos tão bom quanto eles são. Porque a Unip acredita no potencial do aluno e ele investe no aluno. Investe com palestrantes fantásticos que aparecem aqui, investem com professores fenomenais. Eles apostam e acreditam que os alunos podem ser mais, podem entrar em lugares bons e podem ser os futuros palestrantes, talvez, né? O meu chefe me incentivou a fazer a Unip. Ele se formou na Unip, hoje ele tem uma consultoria tributária. A Unip me prepara e me deixa segura para o mercado de trabalho. A Unip ela tem uma colocação no mercado de trabalho fantástica, é uma universidade de ponta. A inserção do aluno no mercado de trabalho ela é muito rápida. Eu, por exemplo, comecei a estagiar na área de Direito já desde o primeiro semestre. A absorção de alunos da Unip é fantástica por todo o mercado de trabalho de São Paulo e de outras regiões. No meu caso também, a mobilidade internacional fornecida pela Unip foi fantástica. Eu vou ter um intercâmbio para a Espanha e são oportunidades que fortalecem todos os alunos da Unip dentro do mercado de trabalho. Foi uma proposta feita pela universidade, ela abriu um edital de inscrições, selecionou os alunos com as melhores médias para participar de um intercâmbio representando o Brasil e a universidade na Espanha, levando um pouquinho da cultura e também do nosso jeito de ser profissional, né? Uma oportunidade de ouro. Na hora da escolha a gente fica meio nervoso, né? O estômago, o coração bate forte, mas sem palavras. Mas e para a Unip, o que representa esse grande evento? É um sonho próximo, é a conquista de uma profissão e estas palestras, esses palestrantes, eles focaram muito numa questão muito importante, né, que é a prevalência dos direitos humanos. Então, a preocupação com a dignidade da pessoa humana. Então, isso é muito importante para o nosso aluno, porque o contato com essa realidade, com a valorização desse fenômeno jurídico social, ele com certeza vai conseguir desenvolver a cidadania, né? E isso, de certa forma, é uma mola mestra para o direito. Então, é imprescindível para uma boa formação jurídica. O Opinião Livre de hoje fica por aqui, agradecendo a presença de todos os participantes que fizeram da Semana Jurídica mais uma realização de sucesso da Universidade Paulista.